Olá a todos, confrades e confreiras, eu sou Antônio Rocha e esse é o Planalto Conservador News. O vídeo que assistiremos agora é do Pingo nos Is e provavelmente eles vão dar um strike nesse vídeo, mas vale muito a pena assistir esse finalzinho de entrevista do ministro Ricardo Salles, onde ele destrói essas ONG ambientalistas e a esquerda e acaba com a Marina Silva e com o marido dela, que é inundado de processos com madeireiras e diversas outras ilegalidades que justamente esse pessoal da esquerda adora. É aquela história de criar dificuldades para vender facilidade. Eles criam restrições diversas e a dona Marina Silva foi a maior delas. O início de toda essa ação xiita dentro do Ministério do Meio Ambiente foi começada com ela mesma, com a dona Marina Silva. E ela foi demolida nesse vídeo pelo ministro Ricardo Salles. Ela e o marido dela, que é cheio de processos com madeireiras ilegais. Então sigam com o vídeo e deem um like, compartilhem e inscrevam-se no canal. O Brasil atingir o equilíbrio fiscal graças à roubalheira e à ineficiência dos governos anteriores de esquerda, inclusive esses que têm abraçado indevidamente a bandeira ambiental e que tocaram o pau no dinheiro do contribuinte, e graças a isso agora a gente tem que cobrir o rombo nas contas. E pensando no ouvinte leigo, no espectador leigo, a gente sempre gosta de mastigar os conceitos, né? Licenciamento ambiental para quê e para quem? Como é que funciona exatamente esse processo? O licenciamento ambiental é extremamente importante, porque ele é a forma pela qual você diz como determinada atividade pode ser feita com o mínimo impacto ambiental. Medidas mitigatórias, compensatórias, ou até, eventualmente, pode acontecer, casos em que há tanto risco naquela atividade que a consequência, a análise final do licenciamento é dizer não, não pode, em hipótese nenhuma, em condição nenhuma. Isso pode acontecer. Mas a lógica do licenciamento, Felipe, é a seguinte: você analisa os benefícios para a sociedade, você analisa os benefícios para uma região, para uma determinada atividade econômica, para o desenvolvimento de uma tecnologia, coisa que o vale, e você diz, olha, diante das vantagens e diante dos riscos, estabeleço tais parâmetros. E esse é, portanto, o objetivo do licenciamento ambiental. É em que condições você pode dizer sim. Ele não é um instrumento para dizer não. Porque se você tem um instrumento para dizer não, nem precisa gastar energia com licenciamento. Diz não logo de cara e pronto. O que aconteceu ao longo desses anos do licenciamento ambiental desvirtuado? É que a pessoa queria dizer não. Determinados radicais em órgãos ambientais Brasil afora, alguns queriam dizer não. Mas como não tinham elemento jurídico para dizer não, ou não tinham condições políticas para dizer não, ou não tinham vergonha na cara para dizer não, o que a pessoa dizia? Olha, até pode, mas tem que fazer isso, ou seja, você cria uma condição técnica que é impossível de ser cumprida. Então, na prática, você está dizendo não. É esse equilíbrio, esse bom senso que a gente tem que restabelecer. Tem que ser muito claro, não pode ser na base do dogmatismo. Se tem elemento técnico para dizer sim, em que condições, diga-se sim. Você não vai segurar nenhuma obra para preservar o bagre do Rio Madeira. Augusto, é ridículo. Você tem situações no Brasil em que a desculpa encontrada pelo xiita de esquerda para dizer não é inventar um monte de restrição técnica que não existe. Você espreme e não sai nada. Só que acontece que a pessoa põe isso num parecer, isso vai tocando para frente, vai atrasando o desenvolvimento. Quando você não tem desenvolvimento econômico, você condena a sociedade à falta de saneamento, a problemas de lixo, qualidade do ar e assim sucessivamente. Ministro, o senhor citou aí a reforma da Previdência, depois que eu pedi aqui a colaboração dos ouvintes e dos espectadores, e isso me faz perguntar para o senhor quais foram as condições financeiras em que o senhor encontrou o Ministério do Meio Ambiente e em que a reforma da Previdência poderia melhorar essa situação para que a pasta tenha recursos para investir nas suas medidas. Bom, o Ministério do Meio Ambiente é um órgão principalmente de política pública, não é um órgão de execução orçamentária, mas é um órgão que está muito baseado em recursos de fundos. São Fundo Amazônia, por exemplo, que é esse que vem de fora, fundos de apoio do GEF, do Global Environment Fund, enfim, tem várias origens de recurso para o Ministério poder apoiar iniciativas. O que você tem que fazer? Não é muito recurso que a gente precisa para fazer coisa boa. Só que esse recurso precisa reverberar, ele precisa gerar resultado. O Ministério não pode ser um mero repassador de recursos. Então o maior problema que eu encontrei no Ministério do Meio Ambiente não foi nem a ausência de recursos, foi a falta de controle
de critérios, de objetivos na aplicação desses recursos. Ou seja, aquilo lá tinha virado uma ação entre amigos. A turma que trabalha dentro do Ministério é colega de ONG que também recebe o dinheiro, você manda o dinheiro para dentro do Ministério, distribui para os amigos, ninguém presta conta direito para ninguém, se atingiu o objetivo muito que bem, se não atingiu o objetivo está bem também. O que é isso? Isso é um jogo de faz de conta? Esses são os governos do PT. Exatamente, é a forma que eles administraram esse país, entendeu? Distribuindo dinheiro público, seja de doação ou de imposto, o que quer que seja, para os amigos todos que estão dentro dessas ONGs, dentro dessas entidades, ninguém presta conta para ninguém, faz uns relatóriozinho fake para inglês ver, e todo mundo fazendo de conta que está tudo bem. Aí você vai na unidade de conservação... Foi a ex-ministra... Desculpa, Zé Maria. O senhor inclui a ex-ministra, a gestão da ex-ministra Marina Silva nesse conjunto de amigos? Não, a Marina Silva tem um discurso totalmente demagógico. Ela fica com esse papinho, não, porque o desmonte do meio ambiente e tudo mais. Vai lá ver as acusações que tem contra o marido dela. Um monte de atividade lá, de atividade ilegal, coisas lá no estado do Acre. Não vem com essa conversa pra cima de nós, não. A cada 4 anos ela reaparece com esse discursinho. Ah, porque tá fazendo coisa errada. Depois some. Ela devia ir lá explicar o que o pessoal da gestão dela fez de bom pro país, fora ficar rodando o mundo inteiro gastando dinheiro em viagem e seminário. Agora mesmo o senhor falou das acusações sobre o marido da Marina Silva e, obviamente, são usadas contra o senhor a condenação, por exemplo, por improbidade administrativa. O senhor poderia esclarecer aqui para o nosso público como é que foi esse caso? Olha, eu esclareço porque esse é um assunto que, para mim, embora me cause constrangimento ter sido condenado, mas eu tenho a plena consciência, Felipe, que eu fiz o que era o certo. Quando eu assumi a Secretaria do Meio Ambiente, havia uma série de medidas de planos de manejo, coisas feitas sem critério, sem equilíbrio, mal preparadas. Esse é o caso da APA da Várzea do Tietê. Nós tivemos que montar um grupo de trabalho dentro do Ministério para rever, da Secretaria, perdão, para rever aqueles critérios do plano de manejo, critérios absurdos que tinham usados em 2014, imagens de 2007, portanto tudo desatualizado, o ordenamento territorial que estava lá era absolutamente equivocado. Uma série de restrições sem o menor sentido, ou seja, nós tivemos que rever aquilo internamente. Eu não tive benefício, aliás, a sentença que me condenou, ela diz com todas as letras, não houve nenhum benefício pessoal para o secretário, não houve nenhuma vantagem pessoal, realmente tinham coisas para serem acertadas, ser corrigidas no plano de manejo, só que a sentença entende que a forma como nós fizemos não era adequado, justamente porque, na visão da decisão, era papel do secretário do Meio Ambiente não conciliar o meio ambiente com o desenvolvimento econômico, apenas e tão somente olhar o meio ambiente. Aliás, cita Marx no fundamento da sentença para me condenar. Ou seja, é um absurdo sem tamanho. Isso tem um efeito muito ruim, eu vou dizer uma coisa importante, isso tem um efeito muito ruim na vida pública do país, porque quando você começa a demonizar a atividade do administrador público, perseguir o administrador público, onerar o administrador público, transformar a função do administrador público numa coisa quase dita como criminosa per se, você afasta da vida pública as pessoas de bem. E ficam na vida pública só as pessoas que não têm nada a ganhar no setor privado. O fracassado no setor privado, a pessoa que vai na vida pública para enriquecer, para fazer coisa errada. A pessoa de bem está sendo afastada da vida pública com essa perseguição toda. E isso é muito ruim para o país. E uma perseguição ditatorial, xiita, como ele gosta de falar mesmo, xiita de esquerda, dentro do judiciário. É isso mesmo, dentro do judiciário. Porque não é apenas no Supremo Tribunal Federal que temos militantes. Não é só lá. A educação jurídica brasileira, ela é terrível já há muitos anos. Há muitos. A formação de direito, nas faculdades de direito, a maioria forma militantes. Ainda mais esses juízes. Nossa, é até terrível falar deles, eu tenho até medo. Porque são quase todos militantes mesmo. A educação está na base. Você entra numa faculdade de direito, é lacração atrás de lacração. Estudar que é bom, o que é o direito natural, não fazem a menor ideia. É aquilo que a gente encontra como o suprassumo do ativismo dentro do Supremo Tribunal Federal. Mas vem da base, vem da educação, que forma militantes em tudo que é área. E quando é na área de humanas é terrível. E o direito não foge a essa regra. Eu lembro que numa entrevista que você deu aqui, nós conversamos, perguntaram no Ofente, você deu a explicação e disse, por que nos jornais
Os grandes jornais não publicam isso. Não sei, eu já disse para eles. Pois depois da entrevista, que foi muito vista, eles também continuam não publicando. Continuam não publicando. É isso aí. Ministro, só para nem encerrar, quais são as publicarão. perspectivas aí na sua pasta, as próximas medidas que o senhor pretende tomar durante todos esses anos que ainda resta de mandato? Bom, só para encerrar então, Felipe, rapidamente. A agenda de qualidade ambiental urbana, nós vamos persegui-la com muito esforço, muita dedicação. Vamos ajudar as prefeituras do Brasil que ficaram com grande ônus para cuidar desses sistemas de lixo e pouco recurso, esse problema do Pacto Federativo no Brasil, que é uma vergonha. Então nós vamos ajudar as prefeituras com recurso, com orientação, com tudo mais, para resolver o problema do lixo. Reciclagem, coleta seletiva, destinação para energia, para a utilização do lixo como fonte de energia. Vamos apoiar o ministro Canuto nesse problema do saneamento. O Brasil precisa resolver o saneamento como medida de saúde, como medida de meio ambiente, como tudo isso. Não dá para continuar isso daí. Qualidade do ar, enfim, os temas da agenda de qualidade ambiental urbana, prioridade número 1. Com relação à Amazônia, fiquem tranquilos aqueles que acham que o governo apoia o desmatamento. Nós não apoiamos desmatamento, coisa nenhuma. O que nós não permitimos é que faça-se a perseguição às pessoas de bem, ao setor privado, disfarçado de defesa do meio ambiente. Não, nós vamos diferenciar. O que for ilegal será tratado como ilegal e vai ser duramente reprimido. Com um bom sistema de monitoramento, atividades fiscalizatórias mais contundentes do IBAMA. Agora, as pessoas que estão cumprindo a lei e cumprindo o Código Florestal no Brasil, que é a regra ambiental mais severa, mais rígida do mundo, nenhum desses países que vivem dando lição de moral no Brasil tem nem de longe um Código Florestal como o nosso. Aliás, se você for aplicar as regras de construção em área de preservação permanente, em APP na Europa, praticamente você tem que demolir a Europa inteira. Está todo mundo construído em cima d'água. Então, o Brasil realmente precisa ter mais autoestima na área ambiental e dizer o seguinte: nós não devemos nada para ninguém. Aliás, se devemos, devemos na área urbana, que não tinha charme, portanto, essa turma toda de ONG e tudo mais nunca quis pôr a mão nesse balaio. Ficava viajando pelo mundo, gastando dinheiro para tudo quanto era viagem, seminário para discutir mudança climática, enquanto isso o país sem saneamento, com problema do lixo, qualidade do ar nas cidades e tudo mais. Essa é a minha missão. E por outro lado, arrumar administrativamente, apoiar os bons técnicos, os bons quadros, tanto do IBAMA quanto do ICMBio, concessão de partes, licenciamentos mais racionais, eficientes, enfim, em prol do desenvolvimento do nosso país. A gente está com o tempo estourado, mas o Zé Maria pediu algum complemento. Zé, rapidinho. Acabou. É isso aí. Os ministros do Bolsonaro devem tratar esse governo passado terrorista mesmo. Esses bandidos do PT, do PSDB e o Temer, como eles devem ser tratados. Eles são criminosos que destruíram esse país em todos os sentidos. Então tem que sair tratorando mesmo. Os ministros do Bolsonaro precisam agir dessa forma. Não apenas internamente dentro dos seus ministérios, mas principalmente quando forem dar entrevistas. Tem que mostrar que veio. É isso que os eleitores do Bolsonaro querem, foi para isso que eles votaram, para ver mudanças de verdade e acabar com essa hipocrisia, essa demagogia esquerdista. Compartilhem o vídeo, inscrevam-se no canal, terá na descrição o link para o vídeo completo do Pingo nos Is, com a vã esperança de que eles não deem um strike nesse vídeo. Espero que não, tomara. Então, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, fiquem com Deus, tenham um bom final de semana.